eu vou dar um desconto pra vocês, tá? Eu tenho um ponto que é muito positivo sobre o filme, beleza? Só que isso eu vou guardar pro final, pra vocês entenderem melhor qual que é o ponto positivo e por quê que do meu ponto de vista é positivo, tá? Eu vou deixar pro final esse ponto positivo, por quê? Porque de tudo que eu falei antes do filme ser lançado, eu errei cerca de 20%. 80% eu tava certo sobre o filme. Então eu sou um cara coerente e sincero, tá? O que é pra elogiar, eu elogio. 80% eu coloco que eu tava certo. Os outros 20% eu errei. E aí depois eu explico por quê. O que acontece? Primeiro ponto, vamos falar da personalidade do Superman, que é o mais importante, tá? Vou até melhorar. Antes de falar da personalidade dele, primeira coisa no filme que eu percebi que eu achei absurdamente esquisito. E eu não tava esperando por isso. O filme começou com o Superman já sendo surrado. Isso daí eu já esperava, porque já tinha visto no trailer. Mas a questão é que, logo no começo, assim, nos primeiros 5 minutos de filme, a sensação que eu tive é que eu tava numa sala onde estava passando um filme para um público de 8 anos de idade. Rapaziada, é um filme absurdamente infantil. A sensação que eu tive o filme inteiro foi que eu tava vendo Toy Story, pra vocês terem uma ideia. Sério, eu não entendi isso. Eu pensava que o filme seria num aspecto voltado pra um público assim, jovem adulto, mas que eles iam acabar com tudo. Mas não, o filme ele tem uma pegada absurdamente infantil, cara. Tipo assim, eu tive a sensação nostálgica de quando eu tinha, sei lá, 7 ou 6 anos de idade, eu ficava na sala da minha casa vendo Scooby-Doo, sei lá, Projeto Zeta, 3 Espiãs Demais, umas paradas dessas, sabe? Eu falei, cara, mas o que tá acontecendo, cara? Falei, esse filme tá totalmente infantil. Por quê? E por que é infantil? Porque o cenário muito colorido e as conversas dos atores ali, dos protagonistas, muito fraca. As conversa tonta, postura boba, de bocó. Entendeu? E cara, é um filme muito infantil, né? Pelo menos foi essa a percepção que eu tive. Eu achei completamente infantil. Calado. A primeira impressão que eu tive foi essa. Eu já falei, nossa, esse filme é absurdamente infantil, que coisa estranha. Beleza. Aí apareceu aquele morfioso do Lanterna Verde, que eu nem sabia que era o Lanterna Verde. Irmão, aquele cabelinho de boneca, de tampa de marmita, eu fiquei incrédulo na hora. Eu falei, da onde que eles tiraram esse Lanterna Verde, cara? Eu nunca vi isso daí num quadrinho. Eu não sei se eles tiraram isso de um quadrinho diferente que lançaram. Os caras falam tanto que esse Superman é dos quadrinhos e que o filme representa os quadrinhos. Mas nada do que eu vi no filme eu vi nos quadrinhos. É claro que eu não sou também o maior conhecedor de quadrinho, tá? Tô falando dos que eu li. As HQ do Superman que eu li é totalmente diferente do filme que eu vi. Beleza? Sei lá. Eu achei diferente, bem diferente. Primeiro. Bom, mas beleza. Exato. Mas se chamassem as pessoas certas, quem seria o Super? Quem seria o Super interessa. Quem seria, ó? Toma aí, ó. Toma aí. Essa aqui é a pessoa. É a única pessoa certa. É só chamar o cara certo. Então. Você foi assistir o filme de super-herói que tá com a cueca pra cima da calça, queria o quê? Não, que nível Poderoso Chefão. Eu pensei que seria um filme pelo menos no nível desse aqui, ó. Que é um filme que eu considero muito da hora, embora tenha os seus erros, ó. Eu achei que seria algo nesse nível mais ou menos, ó. Se você já assistiu, pronto, ó. Eu achei que ia ser isso. Esse aqui é um filme que ele é tanto voltado para público infantil, para criança e para adulto. Os dois podem assistir esse filme, que você vai gostar, entendeu? Esse aqui, eu achei que seria algo mais ou menos assim, mais ou menos assim. O vídeo do Calinho está na bandeja de homens. Na internet, mas não, é muito infantil mesmo. É mais fácil ter colocado o Carlinho de Superman. Esse Lanterna Verde é o Guy Gardner. Esse Lanterna Verde eu pensei que fosse um boy setter, irmão. No primeiro momento.
Antigamente, nos filmes infantis, adultos também podiam curtir com os filhos. Tinham personagens, histórias complexas, temas que passam lição de moral, etc. Hoje é só pra criança mesmo. Exato! Exato! Então, na hora que eu vi aquele cenário e aquelas conversas dos personagens, a postura deles completamente infantil, eu falei, caramba, eu não tava esperando isso não, achei que seria bem menos infantil, né? Achei que ia ser mais ou menos na pegada aqui do Superman 2006. Falei, acho que vai ser mais ou menos isso, pensei comigo, né? Bom, mas tava errado, né? Então, beleza, foi a primeira impressão que eu tive, tá? Só pra destacar aqui. Agora vamos pra parte já logo da personalidade do Superman, que é o principal. Depois a gente pode comentar sobre alguns detalhes. Olha essa foto, esse cabelinho de beta. Pelo amor de Deus, parece um boyzeto. Vai tomar no cu, Superman novo aí. É Superman complicado. brabo era aquele da Liga da Justiça. É, Passava isso, não. Super Choque Exato, ainda, exato. Aquele era bom. Na TV Globinho. Isso. É, porque tomar no aquele cu, Superman é o Superman original. Aquele Superman é o Superman da HQ. Opa, aí você falou uma verdade. Aquele Superman é bom, é daquele jeito. Mas enfim, né? Aí tem o seguinte, falando um pouco da personalidade do Superman e do ator. O ator que fez o Superman, aqui é uma coisa que eu errei. Quer dizer, eu acertei, mas teve um pequeno erro. Quando eu vi o trailer... Exato, irmão, exato. E que traga esperança também. Que não seja 100% com aquela aura negra que tinha o Henry Cavill. Que pra mim ainda foi absurdamente melhor do que esse aqui, não dá nem pra comparar, mas enfim. Falando um pouco do ator, quando eu vi o trailer desse Superman aqui, lembra que eu falei que o ator era pífio? Que eu falei, nossa, não combinou nada com o papel? Eu tava errado. Xandão, mas o quão errado você tava? Cerca de 10%. Eu vou dar um desconto. Durante o filme, o cara tem uma postura legal, é razoável, entendeu? Eu falei, cara, não. Porque eu levo em consideração o seguinte, é difícil você achar um cara para colocar de Superman. Tem que ser um cara específico. Tem que ter uma altura tal, um porte físico tal, uma forma de queixo, por mais que ele não seja quadradão, mas próximo disso, tipo. Então, eu considero ele como razoável pro papel, beleza? Foi razoável. Eu errei um pouco nisso aí. Eu achei que não ia combinar nada, mas combinou um pouco. Do meu ponto de vista, combinou um pouco. Durante o filme, quem assistir, conforme vai tendo as mudanças de cenas, diferente do trailer, que você vê momentos específicos, você vai percebendo que o cara tem, assim, uma postura bacana ainda pro papel. Bom, não. Beleza. Não vou falar de estrela. Então isso daí eu achei legal. Bom, isso eu achei legal, porque dá pra colocar esse ator como razoável. Mas assim, razoável no sentido literal da palavra mesmo. É bem razoável. É do razoável pro mediano, como Superman. Mas beleza, tá? Beleza. Levando em conta que é difícil achar um ator que tenha características assim fisionômicas que remetem ao Superman, tá legal, dá pra tancar. Show. Agora a personalidade do Superman. Rapaziada, vou ser bem sincero com vocês. 90% do filme, ele apanha, tá? Ele apanha, sério. O filme inteiro é ele, ó, se lascando. Tipo assim, ele não tem aquela imponência, ele não demonstra aquela imponência que a gente gostaria de ver. E o que mais caracteriza o Superman, as pessoas aí se dizem fãs de quadrinho, mas não esquecem disso, elas só falam de esperança, 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 mas elas se esquecem que é a força absurda que ele tem. Nesse filme esquece. Essa parte da força foi totalmente podada. Eles mostraram outra coisa, eles queriam mostrar que o Superman, assim, ele pode apanhar e apanhar muito. Ficou lá apanhando pra caramba. Beleza, bom. Já achei uma porcaria daí, né? Um Superman, assim, fraco. Outra coisa que é interligada a isso. A postura desse Superman, de mais fraco, mais abobalhado, porque em todo momento no filme ele é esperança, esperança, eu sou o cara mais esperançoso do mundo, o cara mais bom do mundo. Ao mesmo tempo que eles criticaram o Henry Cavill por ser totalmente dark, esse aqui, rapaziada, tá totalmente esperança. Ficou forçado, do meu ponto de vista. E não existe isso na vida. A vida não é assim. Nós temos dúvidas. A gente, quando nós temos que fazer escolhas difíceis entre o certo e o errado, a gente fica pensativo. Às vezes a gente perde a esperança e depois retoma a esperança. E aí que é legal. É no momento de maior escuridão do filme que o super-herói tá prestes a sucumbir que ele deveria mostrar o semblante da esperança e voltar com tudo, entende? Aí que é da hora de você ver. É aí que a esperança funciona do meu ponto de vista. Não é toda hora você ficar mostrando ele, ai, toda hora ele tá sorrindo, toda hora ele é bonzinho, toda hora é risadinha, toda hora é esperança.
Pô, cara, não é assim, cara. E nem o Superman dos quadrinhos é assim, cara. Ele tem que tomar decisões difíceis o tempo inteiro. E várias vezes o Superman, ele fica refletindo, até numa pegada mais filosófica, até onde vai a bondade ou a maldade do ser humano, quais escolhas ele deve tomar diante daquilo. Não é só sorriso e esperança pra todo lado, entendeu? Eu achei que o filme forçou demais pra esse negócio de esperança e sorrisinho. Pra mim ficou forçado isso daí. Forçaram a barra. Bom, mas tem um lado bom. Henry Cavill melhor, sem dúvida. Mas tem um lado bom, tá? Não é tudo só ruim, não. Essa esperança toda que eles vomitaram no filme tem o seu aspecto legal. Para as crianças, eu tenho certeza que elas gostaram do filme, rapaziada. É por isso que eu fiquei feliz. Eu saí do cinema com uma sensação boa no coração, por incrível que pareça. Eu já vou chegar nessa parte. Eu achei legal por isso, sabe por quê? Porque eu pensei assim, se eu tivesse filho, eu levaria ele no cinema pra ver esse filme, porque eu sei que o meu filho ficaria feliz. Ele acharia legal, entendeu? Mesmo não sendo o Superman que a gente mais aí está acostumado, mas ele ia gostar. Aí beleza. Aí o filme vai indo, né? Não é que eu gostei não. Eu já vou chegar na nota do filme e vou falar minha opinião, tá? A opinião 100%, se eu gostei ou não. Calma, eu tô desenvolvendo pra você as sensações do filme, né? Que eu obtive. E tô sendo coerente, tá? Tô sendo coerente, ó. Vocês pensaram que eu ia só descer o cacete? Ó, tem uma coisa ou outra boa pra falar. Não vou falar só mal, não, tá? Tô sendo sincero mesmo. Eu saí do cinema com um sentimento assim... Pô, senti uma coisa legal, sabe? Uma coisa nostálgica de quando eu era criança e assistia aos outros filmes do Superman no cinema. Sabe? Um pouco disso eu senti, achei bacana por isso. Aí, mas esse Superman que você falou que é foda, esse é o Superman base, ó. Só na abertura você já vê a imponência. Esse Superman aqui era base, pô. Ó, essa música, quem lembra? Quem lembra? Já começa... Toma! Liga da Justiça sem... Se liga! Rapaziada, esse aqui é o Superman base. O Henry Cavill, ele só precisava ter pego... Não ele, porque ele é o ator, o diretor. Ele só precisava ter pego, tipo assim, 30% desse Superman aqui. Se tivessem colocado 30% desse Superman no Henry Cavill, seria tipo assim... eterno. Talvez ele superasse até o clássico do primeiro lá, o Christopher Reeves, né? Talvez até superasse. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Estamos falando do moderno. Esse aqui, cara, o filme inteiro apanhando pra caramba, sofrendo pra caramba. E uma coisa que eu percebi que eu achei escrota demais é que, tanto como Clark Kent quanto Superman, não tem diferença. Ele é bobão igual. Ele ficou tão bonzinho no filme que ficou bobo. De Clark... Tipo assim, você olha pra ele como Clark Kent e depois ele de Superman, a única diferença é que ele tá com o cabelo penteado e usando uniforme. Mas ele continua, assim, meio bobão, entendeu? De tão assim que foi forçado pra mim essa coisa do sorrisinho, da esperança e tal. Eu não vi diferença. E a gente sabe que o Clark Kent raiz, ele não é bobão. Ele é um cara tímido. Ele é tímido! Oh, mas esse Superman antigo aí também, né, Xandão? Isso aí nós conseguimos arrumar em qualquer bairro aí do Brasil. Esse cara! O cara só treina da cintura pra cima, as pernas finas, tomar no cu. Pois é, né, irmão? Fica shed, é foda. Ó, o cara isso aqui... Fica shed, porra. Vai tomando, esse é base. O Clark Kent, ele não tem uma personalidade de bobalhão, ele é tímido. É um cara tímido, nerd, mas na dele. Mas não é bobão. Na primeira cena do Clark Kent, ele entrando lá no Clarim Diário, não sei se é esse o nome lá, sei lá. Você acha que o Clarim Diário é o do Homem-Aranha? Enfim, no Planeta Diário, sei lá. Que ele entra lá, o Jimmy, o amiguinho dele lá, Frank, já chama ele de otário. E aí, otário, toma. Só faltou falar assim, já toma essa do Prime. Falei, caramba, o cara totalmente descredibilizado
Acabou de chegar no... E aí, otário? Já toma aí um otário. Falei, caramba, velho. O cara tá sendo massacrado até de Clark Kent. Até de Clark Kent o cara tá sendo humilhado. E aí, cara, teve outra coisa bizarra que eu não sei de onde eles tiraram isso. O Jimmy... Cara, deixa eu ver se eu acho. Olha esse cara, irmão. Irmão! Todas as mulheres do Planeta Diário acham esse cara lindo no filme. E a mulher do Lex Luthor, aquela que fica tirando selfie totalmente superficial, retratando uma espécie de Virgínia moderna, só que mais humilhante ainda, ama esse cara e sai com ele. Cara, mas de onde que eles tiraram isso, velho? Da onde? De HQ? Da onde que esse cara... Olha o estereótipo. O cara é um garanhão. Não dá pra entender. Não, tipo assim, ele simplesmente é uma espécie de garanhão. Olha as meninas lá, umas OnlyFans girl patética lá no Planeta Diário. Nossa, ai, como ele é lindo. Olha, pega o contatinho dele, pega. Falei, cara, mas que merda é essa, cara? Da onde tiraram isso? Quem teve essa ideia, irmão? Tipo assim, um negócio zero sentido, cara. Tipo assim, se os caras ainda tivessem colocado um cara boa pinta, estaria errado ainda, porque não é assim que é retratado o Jimmy, né, na HQ original. Pelo menos até onde eu saiba. Colocaram um... Olha esse cara, irmão. O cara parece o Greg. Colocaram o Greg do Todo Mundo Odeia o Chris como um garanhão no filme de Superman e não dá pra entender. E o Lex Luthor é corno. Que a mulher dele sai com esse cara. Você consegue entender isso? Dá pra entender uma lógica dessa? O cara mais poderoso da Terra, bilionário, dito mais inteligente, satânico. A mulher dele simplesmente é apaixonada pelo Greg. E pior, ela passa informação privilegiada, ela sorta os podres pra ele ainda. Irmão, falei, cara, os caras tão dando um jeito de romantizar a cornice até no Superman. Distorceram tudo pra criar um cenário romântico de corno. No filme do Super-Homem, irmão. Bom, Lex Luthor totalmente... Isso aí. Um manso. Bom, e aí, piroca africana, tô comentando sobre o filme agora. Eu achei isso esquisito pra caramba, cara. Falei, nossa, que negócio estranho. Mas beleza, né? Aí, eu nem preciso falar desse cara. Nossa, rapaziada. Disseram que tem esse cara aqui, ó, nos quadrinhos, mas, de verdade, sério, não dá, né? Eu acho que não dá, né? De verdade, sabe? De verdade, mas enfim, tá? Enfim, eu dou um desconto. Porque o filme, que nem eu falei, ele é totalmente infantil. Então eu entendo, a criançada vai gostar. E os adolescentes, e até adultos também, porque a adolescência vai até os 35 anos, próximo dos 40, eles usam camiseta do Star Wars e batem punheta. Então eles vão gostar, tá? Eu não, porque aqui é o Super, né? Ele é imponente. Olha, imponente. Greg com a porra de um anel verde na mão, velho. Ele falou... Nossa, não, horrível. Não, sério, tipo assim, isso aí eu não vou nem falar. Bom, aí, claro que eles colocaram a vilã de Superman lá, colocaram uma menininha lá que desce o cacete em todo mundo. Lógico. Beleza. Eu não vou ficar falando de personagem por personagem, porque senão vai demorar demais. Eu vou tentar ser objetivo. Agora, a gente tem que falar um pouco da Lois Lane, né? Porque, lógico, ela e o Superman, né? Não tem como não falar, né? Do Superman sem falar dessa desgraça aqui. Isso... Essa aqui é o seguinte, cara. Essa mulher, cara... O Super Cachorro mandou R$5. Xandão, o que achou do Super Cachorro? Totalmente esfacelado. Daqui a pouco eu falo do cachorro. Ela... Rapaziada, eu acho que vocês já até sabem o que eu vou falar. Eles nunca deixariam passar essa oportunidade de colocar uma pitadinha de feminismo na personagem, claro. Então ela aqui, ela demonstra uma postura de desafiar o próprio Superman e
no sentido de questionar as atitudes dele, porque questionar é válido. Questionar é válido. Ó, você acha que você tomou a melhor atitude? Você acha que estava certo ter feito aquilo ou não? O que você pensou na hora? Isso aí é uma conversa pensando no sentido de casal, que eles supostamente são no filme, e eu já vou explicar por que supostamente. Tudo bem, mas ela assim, ela quer desafiar ele e querer, ela passa um tom de entender mais das atitudes que ele deve tomar do que ele mesmo, entendeu? Sendo que o Superman, cara, tipo assim, ele tem que lidar com situações em questão de segundos. Pessoas podem morrer. Então não dá pro cara ficar fazendo um desenho pensando em estratégia, sabe? Tem que agir rápido, entende? Coisas desse tipo. Então, no filme ele vai lá e consegue brecar uma guerra. Ele evita que uma guerra aconteça, mas automaticamente tem um outro colateral. E aí ela, em vez de enaltecer o fato dele ter parado a guerra, ela fica criticando o colateral que aconteceu devido à atitude do Superman, entende? Então ela mais faz, ela mais se coloca num primeiro momento como uma mulher. Pelo amor de Deus. É foda, irmão. Ela mais se coloca. Do cinema mesmo. Concordo, irmão, concordo. Ela mais se coloca como uma mulher que desafia e critica o Superman sem tantos fundamentos que são plausíveis, né? Apenas para dizer que ela, de certo modo, bate de frente com ele, do que aquela Lois Lane que, pelo menos eu, né, vi nos filmes, que era aquela que é apaixonada pelo Superman, aquela que apoiava o Superman e que ao mesmo tempo fazia... Porque a Lois Lane raiz... A Lois Lane raiz, se eu me lembro bem, ela entrevistava o Superman e ela não deixava de fazer perguntas desafiadoras pra ele, de questionar coisas de respeito, etc. Essa daqui não, essa daqui já é mais um pouco pro lado feminista, tá? Mas não é absurdo não, rapaziada. Eu pensei que seria bem pior, não é? Dá pra tancar. Mas quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender o que eu tô falando. Eles colocaram aquela pitadinha do feminismo, entendeu? Tiveram que colocar a Lois Lane aqui como, de certo modo, empoderada, até um certo ponto, vocês estão entendendo? É que não dá pra colocar também muito empoderada, porque, pô, é o Superman, você entendeu? Ficaria forçado demais. Então os caras foram espertos. Colocaram ela ali como uma mulher um pouco empoderada, fazendo críticas que não foram críticas boas, assim, no meu ponto de vista, uma postura mais de desafiar do que questionar o Superman. E, já interligado a isso, no sentido de relacionamento íntimo deles, é abordado no filme que eles ficam, eles não são nem namorados. E o Superman no começo do filme fala que ama ela, e ela nem fala que ama ele de volta, só no final do filme que ela fala que ama ele, tá? Ela, logo no começo eles têm lá uma espécie de discussão, né? Discutem, e aí ela diz pra ele que não sabe se isso aí vai dar certo não. Sendo que ele demonstra a todo momento que gosta dela, que é apaixonado por ela. E eu achei isso um pouco forçado também, porque fortaleceu a postura dele de bobalhão. Não só bobalhão no sentido geral, mas em relação à mulher que ele gosta. E eu nunca vi essa postura no Superman, pelo menos no Superman clássico. Ele nunca foi um bobão gadoceta. Ele sempre foi apaixonado pela Lois, mas sempre tratou ela com respeito, postura, dava entrevistas pra ela. Ele não, sabe, ele não tinha essa coisa assim, meio de homem um tanto quanto fraco em relação à mulher. Pô, o cara é normal assim, sabe? Eu achei isso um pouco forçado também. A relação dele diante dela, tá? Do relacionamento deles. Achei ele um tanto quanto manso. Mas não sou nem eu que vou explicar pra vocês isso. Eu vou mostrar pra vocês eles mesmos falando isso que eu tô dizendo, ó, tá? Pra dizer depois que o Super, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. E tem uma coisa desagradável também, que eu fiquei sabendo, eu não sabia. Esse cara aqui, esse James Gunn, já teve aí citações dele, uma certa tentativa de interligar ele com coisa ruim, satânica, de pedô, né? Eu não sei até onde é verdade ou mentira, mas tem pronunciamentos dele mesmo, falando coisas totalmente esquisitas disso daí, sabe? Umas paradas que eu falei, nossa, cara, né? Isso aí eu achei bem desagradável, não sabe? É claro, a gente sabe que Hollywood é satânica, que esses caras estão envolvidos com coisas satânicas, mas esse aqui eu não sabia, entendeu?
E logo no filme de Superman, ver um cara que fala umas coisas assim é esquisito, né? Mas enfim, isso aí é um assunto pra depois também, que a gente pode comentar. Eu quero achar a parte só que ele fala aqui da Lois Lane, cara. Prestem atenção, ó. Quero que vocês observem a legenda, ó. O que ele vai falar. Ó, olha só. Eu achei isso aqui interessante pra caramba, velho. Porque, tipo, até agora, sabe? Rapaziada, presta atenção aqui, tá? Eu achei interessante pra caramba, porque até agora eu não vi ninguém falar sobre isso aqui. Essa questão de como o Superman foi tratado pela Lois Lane no filme, assim, entende? Sabe? Como um cara irresponsável, até de forma infantil, criança, uma coisa estranha. Aí eu vi esse cara falando isso hoje, enquanto eu tava treinando, esse vídeo apareceu pra mim, eu falei, caramba, é a mesma coisa que eu percebi, né? Foi o primeiro que eu vi falando, ó. Se liga. Ô, abelha! Para com isso, quer dizer! Calado! Ó, se liga aqui, ó. Presta atenção na legenda que vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Com a Lois. E, meu Deus, com esse filme é podre, é uma bucha. Eu não vi e já detestei, viu? Você que não viu e já amou. Eu não vi e já detestei. Vamos lá, vamos pro corte. So Go ahead. I think Superman really loves being Superman, and he loves that he has this ability to come in and save the day and be the protector and be a symbol of good and hope. But secretly, what he loves about Lois Lane is that she is his match. She Daqui pra frente, ó. isn't taken by the symbolism and the visual and sort of the ideal of Superman. She asks the hard questions. So it's actually very frustrating for Superman because he wants to be this sort of pure symbol of good, and Lois keeps finding all these ways that he like screwed up a little bit, or he didn't quite, or was he really well-intentioned there, or did he think through the consequences of things there? And so it's very frustrating, but that frustration is this amazing, she's the only place he really gets that and actually is a little convinced by it and maybe, you know, wonders a little bit, questions himself a little bit. So that definitely draws him to her. Bom, considerações do Super diante disso aqui. Cada um tem uma interpretação, claro. Pra mim aqui, só faltou ele falar. Eu gostei de ser pisado pela Lois Lane, estando de Superman. Só faltou falar isso. Só não falou isso porque quem já usou essa frase foi o do Quarteto Fantástico. O cara lá que falou que gosta de ser tapete de mulher e que como que chama lá? O Homem Elástico, que ele vai ser capacho da mulher dele no filme. Pronto, ele falou isso aí. E foi quase que essas mesmas palavras, viu, que eu usei aqui. Não tô nem exagerando, não. Tá? Tá bom, enfim. Tipo assim, cara, olha só, será que sou só eu? Não é possível que só eu veja isso aqui e acho patético. Não é possível, cara. Tipo assim, rapaziada, é óbvio que o Superman, na história, ele é apaixonado pela Lois, ela é apaixonada por ele. Ela entrevista ele, eles conversam. Cara, isso aí todo mundo sabe. A Lois Lane, ela aconselha. Às vezes ela questiona atitudes dele. Porque sim, é o Superman, ele também pode errar. Quanto a isso, tá tudo certo. Mas aqui nesse filme, o que acontece é que parece que ela se esquece que ele, por ser o cara mais poderoso da Terra e tem que tomar decisões difíceis o tempo inteiro, em coisa de segundos, inclusive, e é um cara que tá preocupado, em primeiro lugar, a não permitir que pessoas morram, parece que ela não leva isso em consideração. Parece que, na verdade, o intuito, assim, a essência real, é só criticar a troco de nada, entendeu? Meio até que, assim, de desvalorizar as atitudes do cara. Ô, irmão, para e pensa um pouco, você é o Superman, olha o tanto de coisa errada satânica acontecendo no mundo. É tão simples assim você chegar em casa e achar que a Lois Lane, ela vai simplesmente questionar tudo que você faz e ainda querer falar que você tá errado? Sério? Coloque ela um dia pra tomar esse tipo de decisão, com os poderes que esse cara tem. Um dia, pra ver o que acontece. Já seria corrompida. Inclusive, isso é o que acontece em Smallville, quando a Lana Lang ganha os poderes do Clark e vira uma corrompida, que sai quase querendo matar todo mundo, porque o poder sobe pra mente dela. Tipo assim, velho, não é fácil, irmão. Se for parar pra pensar no aspecto que você é o Superman, não é fácil assim tomar decisão, cara. Isso é complicado. Então, lógico, a mulher estando ali dando suporte pro cara questionando coisas que devem ser questionadas é válido. Agora, desvalorizar, colocar o cara como um bobalhão infantil que praticamente não sabe ser o Superman, eu tive essa impressão. Achei isso zoado, entendeu? Foi aí que eu acho que eles colocaram aquela pitadinha de empoderamento, entende?
Bom, essa é a minha percepção, né? Cada um com a sua. Bot mandou R$5. Se você fosse o Superman, sua fraqueza seria a galênica de Kryptonita e Bob Leproso? Não! Se eu fosse... Eu não fiz nada. Se eu fosse o Superman, eu seria o... Esse aqui, ó. Esse... Toma o Dumbo aí, seu lixo. Esse aqui é o Superman Basile. Ele não tem fraqueza, irmão. É imune a Kryptonita e magia também. E mata todos. Filha da puta Pronto. do caralho. É. Essas lives de beta aí, você tá falando de filme, mano. Calado, irmão. Ah, não pode falar não? Ah, você não assiste filme não? Ah, você não assiste filme. Nossa, e o que adianta eu falar todo dia de política? Você não entende nada. Você não sabe até agora o que é juro negativo, irmão. Você não pega na enxada, lá ele. Seu babaca, moleque. Que pode lutar? Ele tá na prisão porque sua mãe votou nele, irmão. Tá maluco? Olha o meu aí. Enfim, então o Superman nesse filme, ele meio que é estompado de todas as formas possíveis. Beleza. Esse vídeo já mostra que o novo Superman é ruim, que começaram a gostar do antigo Barry. Aí, rapaziada, o filme vai acontecendo. Eu não vou ficar falando cena a cena, porque senão, como eu falei, eu vou ficar o dia inteiro e eu não quero ficar falando isso o dia inteiro, que não vale a pena, claro. E aí, rapaziada, o restante do filme é o quê? Resumindo pra vocês. Ele apanha bastante. Ele se entrega pro Lex Luthor. Uma coisa completamente imbecil. É sem lacração, ação do início ao fim. Óbvio que não é tão bom quanto os do John Wick, mas não fez feio. Base, irmão. Toma o Dumbo aí. Eu vou assistir. Não, ele não foi sequestrado. Ele se entregou realmente, tá? Mas assim, se ele tivesse sido sequestrado, seria menos vergonhoso. Pra você ter noção. O Lex Luthor, aí eles colocam a Kryptonita lá do lado dele, ele fica defasado. O Lex Luthor fazendo um joguetezinho mental com ele, querendo saber quem que é a família dele, blá blá blá. Ele lá todo defasado, porque tem um mutante lá que consegue criar a Kryptonita, que deixa ele enfraquecido. Tá? Eu preciso contar mais ou menos pra vocês o que acontece pra vocês entenderem, tá? Porque é assim, ele... A maior parte do filme é isso. O cara tá sendo estompado. Bom, aí ele consegue finalmente sair desse lugar. A Lois vai lá ajudar a resgatar ele junto com outro cara lá da Liga da Justiça. Infelizmente a Deus mandou R$20. E aí, Xandão volta me despedindo. consegue sair desse lugar lá com a ajuda dos amigos dele, beleza? Vamos colocar o Superman de verdade aqui, vai. Só faltou colocarem o Zé Felipe pra fazer o Superman. Olha isso, irmão, a imponência. Isso aqui é super... Bom, deixa quieto. Enfim, aí... O Lex Luthor, ele... Falando um pouco dele, se eu achei ele bacana como vilão. Achei legal até um certo ponto, mas também muito infantil e bocó. Ansiosinho. Não é aquele Lex Luthor frio, extremamente racional e perverso, que não deixa a ansiedade tomar conta. Um cara assim, pragmático, entendeu? Focado, assim. Ele é um tanto quanto ansioso e ele deixa, o Léo Luthor, então, ele deixa claro durante o filme inteiro que ele é extremamente invejoso. Ele basicamente queria ser a mulher do Superman. Não, ele queria ser o Superman, mas como ele sabe que não é, ele queria ser a mulher dele. E a raiva dele toda é essa, tá? Ele é invejoso, cara. É literalmente isso. Ele não passa de um invejoso patético. Que olha pra um cara foda e fala, puta, queria ser esse cara, sou um bosta, não consigo, eu vou matar ele. E aí tem uma coisa interessante, o Lex Luthor cria toda uma maquiagem pra colocar o Superman como vilão. Sabe quem que ele coloca pra ficar criando conteúdo digital e fazendo repercutir mundo afora na internet? Um monte de macaco. Eu não tô zoando. Macaco. O Chimpa. Ele tem um mini universo que ele criou a partir de um Big Bang que ele criou também. E lá os macaquinhos ficam no computador assim, ó, fazendo fake news do Superman.
Isso aí não é um tanto quanto sugestivo pra gente? Será que não dá pra gente parar e pensar, nossa, será que o sistema aqui real do mundo que a gente vive, será que não tem pessoas por trás disso não da internet que ficam criando essas fake news aí não pra controlar o pensamento das pessoas? Porque instantaneamente, quando os macaquinhos vão lá e começam a lançar as notícias fake de Superman, a população dos gados que diziam amar o Superman rapidamente, ó, vira casado. Os MK Ultras, os NPC, aí eles passam a achar que o Superman, ah não, o Superman, né? Sabe? Então tem essa questão aí da influência do sistema por parte do Lex Luthor, né? Pra tentar manipular a massa a pensar mal do Superman. Isso foi engraçado essa cena. Eu falei, nossa, os caras eles vomitam na cara do povo mesmo, né? Mas enfim. Em Terra de Henry Cavill, Davi Corinsuete aí, principalmente no carisma. Dito isso, o melhor super é o de 78. É verdade, irmão. É verdade. Concordo, 100%. Bom, claro que no final do filme isso é aniquilado, essa ideia perversa do Lex Luthor. Todo mundo percebe que, na verdade, o Superman sempre foi o herói que eles pensavam que era. Todo mundo termina feliz e sorridente de novo. E ele passa a ser o símbolo do herói de novo, né, e tal. Legal, legal. O final do filme foi bom. Chegando na parte que eu falei pra vocês que eu saí do cinema com uma sensação boa. Porque, tipo assim, meio que me veio a sensação que eu tive quando eu fui assistir o Superman em 2006. Eu era novo na época. Sabe, uma sensação nostálgica boa? Assim, um negócio legal. E do ponto de vista de crianças assistindo esse filme, eu acredito que elas vão gostar. Então, nesse sentido aí, eu achei bacana, entendeu? Por isso que eu falei, se eu tivesse filhos, eu levaria pra assistir o filme. Porque acabou que, no final, ele trouxe uma coisa boa, uma sensação boa, né? Mesmo tendo todos esses defeitos aí. Então, a conclusão que eu tirei foi... Salve, Supercandão. Tô aqui com a rapaziada aqui assistindo sua live, vendo vocês comprar o novo do Super Beta. Mandou um salve aí pro Leandrão, chupador. Salve, Leandrão, chupador patérico. Você tá louco, Mike? Tamo junto. Tamo junto, irmão. Não vai pegar no meu saco nem lascando, irmão. O máximo que vai acontecer é vocês tomar um tapa de costas de mão, já vai tomando essa do pé, tá mudando aí, tamo junto, seus punheteiros. Vocês estão sentados num colo no outro. Tô falando de Superman, cara. Então assim, eu dei um salto aqui porque eu não vou ficar falando de ponto a ponto do filme. Mas enfim, aí, no final, essa sensação boa e nostálgica aconteceu. Achei isso legal, tá? Então esse foi o ponto positivo. Eu achei que eu ia sair do cinema só com coisa negativa, pontos negativos. A maioria é, como eu já falei pra vocês, a personalidade do herói do meu ponto de vista é distorcida. Do Clark Kent, distorcida. Da Lois Lane, é distorcida. Tudo é distorcido, tudo. Pra mim é tudo distorcido. Pelo menos no final, os caras conseguiram ainda trazer alguma coisa assim, essa sensação boa, legal. Então assim, ó, conclusão. O filme é ruim? É. Nota do Super Xandão, 5. Nota 5, sendo legal. Tá? Tô dando nota 5 sendo legal. Beleza? Nota 5 aí, sendo um cara legal aí. Tá? Poderia ser um pouco pior. É isso.